Então, pessoal, bom dia a todos, aos que estão, os que acordaram cedinho para acompanhar nossa aula, tá certo? Hoje a gente vai dar início, né, a um assunto bastante importante dentro da geografia. A gente já tem visto ele até em outros anos, né? Porém, porém é de fundamental importância a gente fazer essa revisão, tá certo? Ele dá subsídio, como eu falei para vocês, aos assuntos que a gente viu antes com relação aos setores da economia, né? Quando a gente fala nos setores primário, no secundário e no terciário, principalmente no setor secundário, né? Então, é de grande valia e de grande importância esse processo industrial, certo? Então, esse processo industrial brasileiro, né, ele se caracteriza justamente dentro desses setores da economia, certo? E falar em industrialização, principalmente a industrialização brasileira, certo? É falar justamente nessa mudança, né? É falar justamente nessa, como é que eu posso dizer, nessa significância que se tem esse setor da industrialização para a economia brasileira, certo? Então, falar em industrialização é falar nessa dinâmica, nessa conjuntura, certo? Que se dá à economia brasileira, especificadamente voltando à industrialização, nos setores de economia, no setor social, no setor cultural. Então, é um tripé, né? Um conjunto de fatores. E quando a gente fala em industrialização, né, a gente vai ver como que se deu esse processo industrial, quais foram as regiões que mais se desenvolveram, né? A gente sabe que o Brasil, ele passou por um processo de industrialização, depois ele passou por um processo de desindustrialização, até ele voltar a industrializar novamente, certo? E para melhor compreensão desse processo industrial, né, a literatura ela dividiu o processo de industrialização em 4 fases, certo? Então, essas 4 fases, elas são de grande importância, certo? Para a gente entender desde o processo de manufatura, certo? Desde o processo da manufatura até o processo, até a 4ª fase, que é a fase, justamente essa 4ª fase que nós estamos vivendo, a fase da robotização, a fase da informática, a fase do neoliberalismo, né, que privatiza, que terceiriza, certo? Então, esse processo industrial, ele se destaca justamente nessa perspectiva, certo? Então, esse capítulo vem trazer para vocês justamente essa perspectiva desse contexto histórico da industrialização no Brasil, certo? Até a questão das indústrias, né? As indústrias de bem de consumo, as indústrias de bens de produção. Então, tem toda essa dinâmica, certo? Então, daqui a gente vê, certo? Vocês podem acompanhar no livro de vocês, tá bom? Ele tá bem condensado, bem enxuto essa parte de grande compreensão, e a gente vê aí, a gente vai diretamente justamente agora para as fases, certo? Até a gente entender como que se São Paulo, o berço, né, o coração do processo industrial na região sudeste, até o processo, quando adentra esse processo de industrialização, ele adentra o interior do Brasil. A exemplo da nossa região Nordeste, né? Como eu falei para vocês em outras aulas, através da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que veio justamente desenvolver essa região através do processo de industrialização, certo? Então, essa questão faz toda a valia, certo? A gente entender esse berço, que é na região Nordeste, entre a questão dos cafeicultores, né? A questão da urbanização, a nossa aula seguinte também vai estar um pouco atrelada à industrialização, porque urbanização e industrialização, elas caminham juntas, né? Para a gente entender esse processo de industrialização, a gente sabe que nasceu, né? Do desenvolvimento das cidades, principalmente cidades litorâneas, certo? Então, toda essa conjuntura, ela vem ser de fundamental importância
né, para um entendimento da industrialização. A economia, hoje, como que ela está modernizada através do nosso processo de industrialização. Né? Se a gente pegar aqueles 3 setorzinhos de economia, a gente vai ver como que se destaca, né, a industrialização dentro desse setor secundário. Ok? E daí a gente começa a entender, só recapitulando, as primeiras fases, né? Essa fragmentação, esse contexto histórico dentro da industrialização, dividida em 4 fases. Bem-vinda, Noemi, bem-vinda, Tawane, certo? Que entraram agora. E a gente começa com essa primeira fase, certo? Então, para melhor compreensão, né, a literatura dividiu essa contextualização histórica e a industrialização brasileira ela passa por diferentes momentos e que esses momentos foram divididos para uma melhor compreensão de nós estudiosos, né, em 4 fases. Então, essa primeira fase ela vai de 1822 a 1930. Certo? E o que caracteriza essa primeira fase do processo? O que caracteriza essa primeira fase do processo de industrialização? O que vem caracterizar, né? Foi um período com poucas indústrias, ou seja, a indústria ela estava surgindo naquele momento. Certo? Então, tinha-se poucas indústrias fragmentadas em todo o território brasileiro, mais especificadamente na região sudeste, certo? Então, o Brasil tinha poucas indústrias nessa fase. O país ainda possuía características de ser essencialmente um país agrário exportador. Então, o que se destaca mais precisamente, né, o que vem se destacar mais precisamente nessa primeira fase, né, poucas indústrias e um país agroexportador, certo? O que vem destacar é um país marcado, né? E tinha-se nessa como característica nesse país de agroexportador a grande economia da época, que é justamente o apogeu, né, do café, a produção do café, onde a maioria dos cafeicultores se encontravam no interior de São Paulo, né, naquela região do Sudeste, e a partir dali começa a se surgir os primeiros núcleos industriais e, consequentemente, as primeiras cidades, através dessa produção em grande, né, em grande destaque no cenário brasileiro, que era a produção do café. E a indústria nesse período, além dela ser um pouco desconexa, certo? Além dela ser um pouco desconexa, se restringia ao mercado mais interno, abastecia mais o mercado interno e geralmente doméstica com a produção de bebidas, tecidos, utensílios e ferramentas. Então, vejam bem, essa primeira fase da Revolução Industrial, que vai de 1822 a 1930, se destaca por quê? Poucas indústrias, o mercado está crescendo, está surgindo naquele momento, o processo industrial. O processo industrial está crescendo naquele momento, né? Poucas indústrias, um país agroexportador, certo? Um país em destaque como agroexportador, onde se tinha o café, né? E que se naquela época é voltada a economia para o mercado interno, através de produção em pequena escala. Ok? Então, essa é a característica, certo? A gente pode ver aqui no interior de uma fábrica no Brasil em 1880. A gente vê que é tudo muito sem muita técnica, né? Sem muita tecnologia, muito mais rudimentar, mais simples, uma característica mais simples. E a segunda fase, né, dessa revolução industrial, o que vem caracterizar essa segunda fase, né, da revolução industrial. Então, a gente vê dentro dessa segunda fase, né, a gente já sai de 1930, da primeira, já entra na segunda fase, 1930 a 1956. E como a primeira fase também teve as suas características, a segunda também ela já vai estar um pouco mais desenvolvida.
certo? A industrialização ela já vai ter caminhado mais, já vai ter se aperfeiçoado mais. Alguns governos fizeram parte também desse processo industrial da segunda fase. E a gente tem aí Getúlio, né? Como eu falei para vocês, se destacou algumas personalidades, né, que caminharam, que foram importantes para o desenvolvimento do Brasil, exclusivamente quando a gente trata de desenvolvimento econômico. Né? Então, Getúlio, no primeiro governo de Getúlio, em 1930, é dado realmente o grande passo para a industrialização brasileira. Então, a gente tem um marco histórico muito importante se tratando de política nesse cenário industrial. Certo? Nós vamos ter Getúlio Vargas, onde ele vai ser o pontapé inicial, ele vai dar o boom inicial para esse processo de industrialização no território brasileiro, certo? A partir desse governo, né, a partir do governo de Getúlio, a atividade industrial tornou-se a mais importante do país, beneficiada pela crise de 29. A gente sabe que a crise de 29, junto com a Revolução de 1930, teve justamente um cunho modernizador. A gente sabe que essas crises, né, esses processos que os territórios passam, que os espaços geográficos passam, eles têm uma fundamentação importante para o seu desenvolvimento, né? Naquela hora pode haver um certo impacto, mas ele vem gerar, né? Ele vem gerar desenvolvimento depois. Então, foi através dessa crise de 29, certo? Que o país ele passa justamente com a quebra da Bolsa de Valores. A gente tem a quebra da Bolsa de Valores aí. Temos a crise do café. O café ele passa por um momento de crise, certo? E começa a se investir na industrialização. Essa crise de 29, ela justamente afetou esses cafeicultores, fazendo que houvesse a transferência de capitais para a indústria. Vejam bem, isso é uma característica importante da segunda fase da Revolução Industrial, certo? Então, a gente tem Getúlio que injeta, né, essa caracterização da industrialização, dessa importância, ele dá valia, justamente por conta da queda de 29 da Bolsa de Valores e com essa quebra dos cafeicultores, né? Instalados em diversas partes do Brasil, mais especificadamente na região sudeste, certo? E forçou-se justamente essa concentração industrial. Por quê? Porque muitos senhores, aqueles barões, né, aqueles senhores que tinham um poder aquisitivo muito grande na época, com isso o Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país de grande extensão, de grande dimensão territorial. Né? Mas quando a gente fala da produção do café, a gente tem que fazer evidência à região sudeste. Não que, né, outras regiões do Brasil também produzissem. Quem sabe nessa época, Bananeira se destacava também justamente por ser uma grande produtora de café. Né? A gente sabe que Bananeira se destacou em seus tempos remotos por ser uma grande região produtora do café, que levava-se também até a exportação. Mas a gente faz evidência também essa região sudeste, porque foi onde começou os primeiros núcleos, certo? A industrialização se deu, e especificadamente em São Paulo, certo? Uma característica importante dessa segunda fase é a produção voltada, a industrialização voltada à indústria de bens de consumo não duráveis, certo? Então, tinha-se... foi um período, né, essa segunda fase, gravem aí também na memória de vocês, essa segunda fase da Revolução Industrial se deu também através do processo de substituição de importações, certo? A substituição de importações se destaca, né, nessa segunda fase da Revolução Industrial, onde garantia um superávit da balança comercial, permitindo assim os investimentos nos setores de energia e transporte. Então, essa segunda fase, eu costumo assim, de ver essa segunda fase da Revolução Industrial como uma das fases que ela foi assim o pontapé para a gente chegar à nossa quarta fase industrial. Então, houve-se injeção no Brasil, né? Foi uma aposta de grande valia que foi dada, né, através de Getúlio em procurar investir
né, nesse desenvolvimento econômico do território brasileiro. Juscelino Kubitschek também, JK também teve uma grande contribuição, né, dentro desse cenário econômico, principalmente nesse cenário industrial. E a gente vai ver consecutivamente, certo? Então, nessa segunda fase, né, a gente tem justamente outra questão importante, que é a ação do Estado, né, quando começa a ser criado as estatais. A exemplo da Vale do Rio Doce, certo? A Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras, certo? A segurança do Vale do Rio Doce, a Petrobras foi criada justamente. Então, o Estado ele começa, certo, a ter uma participação maior, né, dentro desse cenário industrial. Né? A gente sabe que o Brasil ele é rico, eu ia trazer para vocês o extrativismo, mas aí a gente vê em umas próximas aulas, como a gente já tem trabalhado um pouco, né, em aulas anteriores. Então, a gente vê, se a gente trouxer dentro do cenário, né, natural, a importância desses recursos, a gente vai ver que o Brasil é rico em recursos minerais, né? O extrativismo mineral e o extrativismo vegetal se destacam bastante. Então, a gente tem aí a importância, nessa segunda fase da Revolução Industrial, essa evidência do extrativismo mineral, que é justamente através da criação da Vale do Rio Doce, que foi vendida, né? Foi um estatal que foi a Siderurgia também, a Companhia Siderurgia Nacional, e a Petrobras, que está aí caminhando e teve suas crises, né? Seus colapsos, enfim, suas roubalheiras. Isso aí faz parte do cenário também, a gente pode ver em uma outra aula. Tá bom? E com a instalação de indústrias de base, Getúlio Vargas, né, acabou fomentando a instalação de outras indústrias. Então, a partir dessa indústria de base, né, de bens não duráveis, Getúlio ele investiu justamente nessa instalação. Outros agregados, né, foram crescendo, né, foi injetando dinheiro do Estado, né, criando essas estatais e, consequentemente, foi dando um passo para a criação de novas indústrias. Então, só recapitulando, nessa segunda fase, né, a gente tem a importância, né, quebra-se a Bolsa de Valores, a crise do café, com isso Getúlio injeta o dinheiro do Estado, cria-se as estatais, né, e as indústrias elas começam a se desenvolver mais no território brasileiro, especificadamente na região sudeste, valia com referência a São Paulo, como até hoje nós temos essa referência na região sudeste, certo? Entendido, pessoal? Até aí, qualquer dúvida, tá certo? Podem abrir o microfonezinho. Bem-vindo ao pessoal que acabou de entrar, Samires, Ícaro, né, Levi, sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida, só dá um oi, tá bom? E daí a gente parte para a terceira fase da Revolução Industrial, certo? Essa terceira fase já vai de 1956 a 1960, a 1990, desculpa. É o momento, né, a terceira fase é o momento de maior crescimento industrial do Brasil, certo? É quando entra no nosso cenário político Juscelino Kubitschek, né? E vai existir, dentro desse cenário industrial, uma grande diversificação do quadro industrial brasileiro, que tem como aliança o capital estatal e o capital estrangeiro. Né? Então, vejam bem, se na segunda fase a gente tinha a questão da substituição de importações, nessa terceira fase a gente já vai ter, né, essa ligação entre o capital nacional, né, as estatais, e vamos ter o capital estrangeiro. É onde entra a questão das multinacionais, né? Muitas têm isenção de impostos para se instalarem no território brasileiro, e assim consecutivamente. Então, quando o Juscelino ele assume, né, ele assume a presidência do Brasil, ele pensa justamente em desenvolvimento. Por isso que quem estuda o desenvolvimento econômico do Brasil, né, Juscelino é um ponto-chave para se estudar essa questão.
dessa economia brasileira, né, do processo de industrialização brasileira. Então, o JK, ele lança o slogan, né? Ele tinha uma sede muito grande em desenvolver o território brasileiro economicamente através da industrialização, que o Brasil ele tinha capacidade, ele tinha potência e ele tinha recursos para isso. Então, ele lança o slogan 50 anos em 5, que se iniciou a chamada internacionalização da economia, né, pelo plano de metas, que permitiu a entrada de empresas transnacionais de bens de consumo duráveis, destacando-se justamente a indústria automobilística, né, automotiva e de eletrodomésticos. Então, essa terceira fase, ela tem essa importância, né, dessa instalação dessas indústrias de bens duráveis, né? A gente já vê aí essa interligação entre o Brasil e outros países, certo? Entre o Brasil e outros países do continente territorialmente, certo? E daí, o que é que acontece nessa terceira fase, certo? O que é que acontece nessa terceira fase da Revolução Industrial, né? A questão, entra-se aí a ditadura militar, né? A ditadura militar que iniciou no processo, né, no governo de JK, no seu início, e teve continuidade e foi até entre 1968 a 1975, né? Conhecido essa, então veja bem, do jeito que na segunda fase a gente tem a substituição de importações, nessa terceira fase a gente vai fazer evidência e procurar não esquecer a importância que se teve a questão do milagre econômico, né? Celso Furtado fala muito em sua literatura, um grande estudioso da economia, né? O nosso conterrâneo aqui de Pombal, paraibano, grande referência, estudioso da economia, e ele faz referência justamente a esse milagre econômico, a esse processo de industrialização. E só trazendo a evidência aqui, que quando se houve a criação da Sudene, né, foi uma reivindicação desse economista, Celso Furtado, que ele tinha uma preocupação muito grande, que o Brasil ele só se desenvolvia, ele só se industrializava na região sudeste. E por que não nas outras regiões econômicas, nas outras regiões geoeconômicas, né? A exemplo do Nordeste, a exemplo da Amazônia, região norte, certo? A exemplo da região sul também teve outro tipo de colonização, mas também tem a sua importância dentro do território brasileiro. Então, essa era a preocupação de Celso Furtado, certo? Em desenvolver o território brasileiro industrialmente. Então, ele cria a Sudene, certo? Ele cria a Sudene, mais precisamente nesse período com JK, certo? E vem desenvolver a região Nordeste, certo? Através da sua economia. É criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e é trazida, a gente vê que se a gente fizer uma análise, né, da nossa região Nordeste, nós vamos ver que ela se desenvolveu bastante na questão petroquímica, na questão automobilística. Quantas fábricas a gente não tem aqui, né, de produção, seja de bens duráveis até bens não duráveis, certo? Então, isso só fazendo evidência, abrindo aqui esse parêntese, porque a gente falar dessa terceira fase da Revolução, falar de Juscelino Kubitschek, falar do milagre econômico, certo? E não falar do Celso Furtado seria um crime. Tá bom? Então, a gente faz evidência a essa questão. Foi uma época difícil, assim, porque se passou por um processo de ditadura, né? A questão dos nossos direitos, muita gente exilada. Celso Furtado foi um deles, foi um pensador, né? Um crítico que ele foi exilado. Mas eu acho que, como muitas pessoas da época, né? Muitos intelectuais, foi um momento de produção. Né? Muitos estavam no exílio e eles estavam produzindo. Então, tem um livro clássico de Celso Furtado, que é A Formação Econômica Brasileira, que foi justamente feito nesse período, publicado nesse período. Né? Então, a gente tem um lado sofrido, né? Mas a gente tem bons resultados. Né? Como o Celso costumava dizer, né? A gente tem que pensar o Brasil não a curto prazo, a gente tem que pensar o Brasil a longo prazo.
né? Não pensar só em imediatismo, no imediatismo, naquelas políticas, a gente tem que pensar ele ao que ele pode gerar, o que ele pode desenvolver alguns anos atrás. Você planta a semente aqui para você ir colher, né, lá na frente. Então, essa terceira fase industrial, a gente tem justamente esse milagre econômico, mas aí depois desse milagre econômico, vem justamente a economia brasileira dos anos 80, chamada, né, de década perdida, grave ainda a memória de vocês, dentro dessa própria terceira fase industrial, o país perdeu totalmente a capacidade de investimento. É quando ele passa por um processo de desindustrialização. Certo? Então, essa terceira fase é aquela coisa, é vários sentimentos, várias coisas acontecendo dentro de uma única fase, né? A gente tem o boom econômico, a gente tem essa fase de grande industrialização, mas aí depois, quando ela chega na década de 80, ela passa pelo processo de desindustrialização, que é justamente a década perdida. Certo? Então, a gente tem a evidência, um marco aí nessa terceira fase industrial com Juscelino Kubitschek. E na quarta fase, para a gente, né, terminar esse contexto histórico dessa revolução, dessa caracterização industrial brasileira, certo? Dentro dessa quarta fase, né, a gente vai ter quem que começa nessa quarta fase, né? O processo do neoliberalismo iniciado pelo presidente Fernando Collor de Mello. Né? E dentro desse processo, dentro dessa fase, né, que começa nos anos 90 e vem se arrastando até os dias atuais, certo? A gente tem uma característica também importante, a abertura da economia e ao capital externo. Certo? A gente vê hoje como que a gente não só importa, né, produtos, a gente não só importa matéria-prima, não só importa produtos manufaturados, mas a gente também tem essa ligação, a gente também exporta produtos. E o Brasil, hoje, né, se destaca dentro desse cenário econômico. Né? Por mais que esteja, né, entre um patamar econômico, né, hoje deu uma certa caída por conta dessas crises que a gente vem se arrastando, iniciada desde 2008, né, e vem se prolongando até os anos agora de 2020, e agora com essa pandemia também é um fator, um gargalho que se destaca para essa questão econômica, né? A gente tem a questão da importância, né, dessa economia, porém uma economia que vem se fragilizando. Então, com Fernando Collor de Mello, né, tem a questão da abertura da economia ao capital externo, como eu falei para vocês, né, abre-se essas fronteiras, né? Hoje o Brasil é um país agroexportador também, caracterizado por soja, carne bovina, se destaca, né? A China é um dos nossos grandes de ligação que tem com o Brasil, né? Um dos grandes consumidores, a Argentina e assim sucessivamente, países asiáticos em grande referência. Certo? Então, vejam como que é o cenário hoje, através desse processo econômico e industrial. E com Fernando Collor de Mello, né, justamente onde ocorre, na década de 90, com Collor, que começa o processo do neoliberalismo através de quê? Da terceirização, né, das privatizações, certo? E que ao longo dos anos, né, vem, infelizmente, as nossas instituições, elas vêm sendo cada vez mais fragilizadas, né, e sendo entregue à mão do capital, né, entregue justamente a essas empresas, certo? Que tem um poder aquisitivo, né? Que busca muitas vezes até explorar não só os recursos, mas a matéria humana. Né? A gente tem vários exemplos aí de indústria, de pessoas que são, né, em século XXI escravizadas. A gente já entra para outra discussão, certo? E daí a gente tem, por mais que nessa quarta fase a gente tem essa fase do neoliberalismo, mas a gente também passa pelo processo da tecnologia, né? Da robotização, da informática, certo? Então, o que vem caracterizar também essa quarta fase da Revolução Industrial, certo? É justamente essa fase, né?
da tecnologia que elas vêm justamente fomentar esse nosso processo de industrialização. Se a gente for ver hoje um exemplo, o avião, né? A Boeing aqui no Brasil, ela é responsável por uma peça de uma asa que fica na parte superior do avião. Então, vejam aí como que se dá essa internacionalização, certo? Como que se dá essa internacionalização do processo industrial. Então, um país ele vai estar interligado com o outro, né? Por isso que quando a gente vê as categorias da geografia, né, Milton Santos ele vem justamente para quebrar essa dicotomia de padrão, né? Então, em tudo a gente vê a questão do espaço geográfico. Então, essa internacionalização do processo industrial, né, se dá também nessa quarta fase com esse aperfeiçoamento da tecnologia. A tecnologia foi de grande valia, que a gente pode ver, né, o interior de uma fábrica. Veja como se diferencia daquele interior da fábrica que a gente viu em 1822. Né? Da primeira fase de manufatura, em 1822, a primeira fase da Revolução Industrial. Uma coisa mais arcaica, né? Precisava-se de mais pessoas, né? Então, aqui nessa quarta fase industrial, não. Capacita aquele funcionário, né? Dá cursos a ele, faz com que ele estude cada vez mais, para quê? Para que ele mesmo possa administrar, né, uma máquina, um setor e fazer o trabalho que várias outras pessoas faziam. Então, isso também é uma característica da quarta fase da Revolução Industrial, certo? E o que a gente tem mais dentro dessa quarta fase, né, da Revolução Industrial, a gente tem justamente hoje, como a gente pode ver, essa estrutura industrial brasileira. Certo? Então, essa estrutura industrial brasileira que se fragmenta, né, para um melhor estudo, para uma melhor compreensão nessas quatro fases da Revolução Industrial, a primeira, uma indústria mais arcaica, né, mais tradicional. A segunda, quando entra Getúlio, né, é a questão da substituição de importações. A terceira, que vai ser uma das fases mais importantes até a gente chegar a essa quarta fase, né? A fase de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, a fase do desenvolvimento, da industrialização, também da época perdida, né? Que passa por esse processo de desindustrialização, até a gente chegar a essa quarta fase, nessa fase do processo industrial através da informática, da robotização, mas também do neoliberalismo, onde se privatiza, onde se terceiriza, onde se escraviza, certo? É o cenário que vem caracterizar hoje o Brasil atualmente. Então, o Brasil hoje, ele ainda, né, tem essa produção voltada ao seu mercado interno, né? Também ao mercado externo, é um país onde se destaca por sua importância nas relações com outros países, como eu falei para vocês. A questão, quando houve com FHC, certo? A FHC também se destaca, a gente também não pode, pelo Plano Real, né? Foi no governo de FHC que saiu do Cruzeiro para a cédula que a gente utiliza até hoje, que é o real. Então, a abertura econômica, né, na década de 90, houve o aumento das importações de bens de consumo, né? Então, nossas principais indústrias são as leves ou as de bens de consumo, assim como nos demais países desenvolvidos, né? Destacando-se aquelas que não se produzem bens não duráveis, como a alimentícia, a de vestuário e a de calçado, certo? Nesses setores se concentra a maior parte da população empregada. Isso é uma questão importante, né? Veja por quê, como que esse desemprego que se dá nesse cenário atual hoje, diante dessa pandemia que a gente está vivendo. Quantas empresas não fecharam? Quantas fábricas não fecharam? Quantas não foram obrigadas a diminuir, né, a quantidade de funcionários? Então, hoje a gente tem uma grande parte, certo? Uma grande parte das pessoas empregadas no setor industrial. É uma região, é uma parte da economia,
certo? Que se destaca bastante no nosso cenário. Então, as empresas químicas, petrolíferas, farmacêuticas também têm um destaque grande, né? A gente pode ver aqui a indústria de frigorífico, né? Podemos ver um frigorífico que mostra justamente esse cenário. Então, pessoal, a nossa aula está acabando. Infelizmente, passa muito rápido, tá bom? Na próxima aula, a gente prossegue o conteúdo e resolvam as atividades, certo? Resolvam as atividades, por gentileza, do desenvolvendo habilidades, tá bom? Desse capítulo. No final do bimestre, eu vou pedir a vocês essas atividades que vai fazer parte da nota, assim como a do AVA, tá bom? E na próxima aula a gente conclui, tá bom? Conclui esse assunto e também já entramos para a questão, certo, da urbanização. Vamos ver a questão da guerra fiscal, que infelizmente o tempo não permite mais, a localização